Olá, querido, olá, querida, sejam bem-vindos para mais um vídeo da série de estudos sobre os frutos do Espírito. Meu nome é Gleison Campelo, estou aqui a convite da Sociedade de Jovens Leão de Judá e é um prazer compartilhar com vocês um pouco mais da Palavra de Deus. E nós vamos começar abrindo a Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e no verso 23, e vamos ler o que o texto bíblico de hoje nos fala a respeito dos frutos do Espírito. Veja que aqui no verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui nós encontramos a descrição bíblica dos frutos do Espírito e nós vamos nos atentar hoje à mansidão. O que é mansidão? Como nós podemos descrever esta palavra? Qual o significado dessa palavra? O que a Bíblia diz a esse respeito, não é? O que nós podemos entender à luz da Bíblia, o que é mansidão? Venha comigo e nós vamos analisar alguns aspectos para que possamos ter uma compreensão maior a respeito da mansidão. No dicionário encontramos a descrição da palavra mansidão como sendo um substantivo feminino, qualidade ou condição de quem é manso. Em outras palavras, brandura na maneira de se expressar, de se relacionar, de ser compassivo, de ser amável, de ser submisso, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre mansidão? Mansidão é a característica de quem é brando, pacífico, que tem moderação em suas ações. Mansidão é também submissão a Deus, é a rejeição à violência. A pessoa mansa, ela sabe reagir de maneira correta a cada situação, sabe controlar as suas emoções agindo com amor. Perceba que a qualidade da mansidão, ela vem agregada ao amor. Eu não posso ser uma pessoa mansa, eu não posso ter mansidão se eu não tiver amor em minha vida, se eu não amar. E principalmente se eu não tiver o amor de Deus em minha vida. Porque o amor de Deus, ele é a base para tudo. Perceba que aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, diz que o fruto do Espírito é o amor. O amor, ele é a base para os demais, para as demais ações do Espírito Santo. Nós percebemos que não temos como agir de forma branda, de forma mansa, se não tivermos o amor de Deus em nossa vida. Ele é a base. Por isso nós precisamos buscar o amor de Deus como sendo base, como sendo primordial. Pois sabemos que a mansidão é a qualidade daquele que escolhe fazer a vontade de Deus. Jesus nos ensinou sobre a mansidão. Ele diz que devemos amar os nossos inimigos, amar quem nos odeiam, orar por quem nos persegue. Veja que no livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 27, Jesus ele vem advertindo os seus discípulos, vem nos ensinando que nós devemos amar os nossos inimigos e fazer bem aos que nos odeiam. É isso mesmo. Não tem como eu amar alguém que me odeia, não tem como eu orar por alguém que me persegue se eu não tiver brandura no meu coração, se eu não tiver mansidão de espírito. De forma contrária, eu vou reagir da mesma forma que os outros reagem. Eu vou querer pagar o mal com o mal. E não temos como vencer o mal usando o mal. Dessa forma, o próprio mal já venceu. A única forma de vencer o mal é fazendo uso do bem. A única forma de vencer o inimigo de Deus é estando do lado de Deus contra esse inimigo, contra suas ações. Nós percebemos que a Bíblia nos orienta a orar por quem nos persegue. Como podemos agir
de tal forma, orando por alguém que quer o nosso mal, que nos persegue, se não tivermos o amor de Deus em nossa vida, para que assim possamos exercitar a mansidão? É impossível. Nós percebemos que a nossa vontade, ela é carnal, é contrária à vontade de Deus. Por isso precisamos nos aliar a Deus e fazer uso do fruto do Espírito, do amor, da bondade, da mansidão, de todos que a Bíblia apresenta, para que assim possamos ter êxito, ter vitória nesta caminhada espiritual. Você poderia pensar e imaginar, não, mas quem é manso é fraco. A mansidão é uma fraqueza. Será mesmo que a mansidão é uma fraqueza? De maneira alguma. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, mansidão é o sinônimo de pessoas fortes. Porque somente uma pessoa forte consegue controlar os seus desejos, consegue controlar os seus impulsos. E ao invés de odiar quem o persegue, ele tem força o suficiente para amar, para ser manso em uma situação extrema, em que as pessoas te insultam, te perseguem. Mas Jesus nos mostra como ser manso e mesmo assim agir com intrepidez. A palavra de Deus nos apresenta que Jesus ele foi manso. Ele estava sempre pronto a perdoar os pecados das pessoas. Ser manso não é se retirar, não é ficar calado. É saber corrigir, só que da maneira correta, da maneira sensata, com a verdade, com a palavra de Deus. Você não vai conflitar com a pessoa, mas você vai apresentar os fatos da palavra de Deus, os fatos da verdade, de forma tranquila, mansa, sem precisar de exaltação. Assim como Cristo fazia, nós também devemos fazer. A nossa verdadeira luta não é contra as pessoas, e sim contra o mal. Como eu já falei, não podemos vencer o mal usando o próprio mal. A única maneira de vencer o mal é praticando o bem, é vivendo os frutos do Espírito Santo. Ser manso não é ser passivo, é agir ativamente para fazer o bem. Foi isso que Cristo nos ensinou, que nós devemos viver o amor, fazer o bem às pessoas que precisam. No Salmo 37, no verso 11, o salmista escreve o seguinte: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Percebe que estas palavras também foram usadas por Cristo para justamente nos falar, nos advertir que a mansidão ela deve ser praticada pelos seus seguidores. Os mansos herdarão a terra que foi prometida a Abraão, né? A promessa abrâmica, ela é uma promessa também para nós. Mas para que nós possamos herdar esta promessa, para que possamos ser participantes dessa promessa, nós precisamos viver aquilo que Cristo nos ensinou a respeito dos frutos do Espírito Santo. No contexto bíblico, mansidão indica submissão a Deus e a sua palavra. Significa obediência a Deus, aos seus princípios. Paulo ali está nos ensinando que a verdadeira mansidão, ela não provém da natureza humana. Certamente o nosso Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo de mansidão que nós podemos encontrar. Eu queria finalizar lendo com vocês o que se encontra lá no capítulo 3, do verso 12 ao 14 de Colossenses. Vejamos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra vocês. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor,
que é o elo da perfeição. Vocês percebem que aqui em Colossenses nós encontramos os frutos do Espírito sendo apresentados novamente e nos orientando que devemos proceder dessa maneira, né? As virtudes que devem ser cultivadas em nossa vida. Ele apresenta aqui como eleitos de Deus. Nós devemos ter afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Os frutos do Espírito sendo apresentados novamente. O apóstolo nos convida a suportar uns aos outros, a pedir e dar o perdão. Assim como nos foi dado por Jesus, nós também devemos oferecer. Olha que interessante, o verso 14 diz o seguinte, que acima de tudo isto esteja o amor, que é o elo da perfeição. Meu querido, minha querida, o que eu desejo para você nesse momento é que você experimente viver o fruto da mansidão. É que você experimente viver o fruto do Espírito Santo em sua vida. Que você experimente a mansidão, que você experimente o amor em sua vida. Para que você possa, como a palavra de Deus nos diz, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus possa te abençoar e que cada dia mais você possa ser manso, humilde, longânimo e, acima de tudo, amoroso, para que assim possamos receber a promessa que nos foi feita, de que os mansos herdarão a terra. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.